Oi, Touro! Eu desejo que você esteja bem. Você é novo por aqui? Seja muito bem-vindo a este canal. Você é muito bem-vindo. Eu te agradeço muito pelo último engajamento, no vídeo. Muito obrigada pela sua presença, por você que se inscreveu, que curtiu, que comentou. Muito obrigada. Bom, essa semana nós teremos aí uma leitura atemporal para o coletivo de Touro, para qualquer posicionamento que você considere importante no seu mapa. Eu vou iniciar essa semana com o oráculo da criança interior. Por favor, tenha sabedoria para escutar essa mensagem, ela não vai falar com todos porque é uma mensagem para o coletivo, então pegue somente o que fizer sentido para a sua vida. Então vamos iniciar. Essa semana eu vou te eu vou te passar, toda vez que você se sentir desprotegido ou com algum ataque psíquico, você pode recorrer aos arcanjos se for do seu desejo. Então, você pode inclusive deixar aí nos comentários se for do seu desejo. Você pode falar, você pode se imaginar dentro de um círculo de proteção, e repetir as seguintes palavras. Que Rafael nos livre de todo mal que possa vir do leste. Que Gabriel nos livre de todo mal que possa vir do sul. Que Miguel nos livre de todo mal que possa vir do oeste. Que Uriel nos livre de todo mal que possa vir do norte. E que Rafael nos livre de todo mal que possa vir do leste. Que apenas a luz, a verdade, se façam presente aqui e agora. Que assim seja. E é isso. Vamos ver aí o que nós temos para Touro. Por favor, espiritualidade maior, qual a mensagem para Touro, casa 2? Você sabe o caminho. Deixe ir. Essa carta deixe ir também caiu para a Virgem. Touro. Aceite o que é. Você é suficiente. Aqui eu me comunico com taurinos que, de alguma forma, seria muito interessante você aceitar alguma situação, principalmente alguma coisa que você está reprimindo, porque se aqui nós temos uma carta convidando você a aceitar algo, é porque de algum modo você está reprimindo algo dentro de si. E esse algo pode ser inúmeras coisas, pode ser seja um sentimento bom ou um sentimento ruim. Então, o convite que nós temos é, primeiro, um questionamento. O que você sente hoje na sua vida, no seu ser, que você está reprimindo? Seja um bom sentimento, seja um mau sentimento. Então, vamos lá. Ah, Larissa, eu sou uma pessoa muito raivosa. Eu sinto muita raiva dentro de mim, mas eu detesto admitir isso. Então, aqui nós temos um convite que você possa aceitar isso, porque a gente não consegue trabalhar a raiva e compreender de onde ela vem, por que ela vem, quando que ela vem, se a gente não aceita ela. Agora, Larissa, eu amo uma pessoa, mas eu não posso estar com essa pessoa. É importante você aceitar. Por mais que você não possa estar, o ato da aceitação já te ajuda a lidar com isso. Às vezes, de fato, por exemplo, você gosta de uma pessoa, mas eu não posso estar com ela, ok, mas o ato da aceitação é importante para você olhar para essa emoção de uma forma diferente. Por mais que você, de algum modo, não consiga estar com essa pessoa, aceitar esse sentimento já te ajuda até mesmo a ressignificar ele, gosto de uma pessoa, ok, mas não posso estar com ela. Será que eu posso transformar isso em um sentimento diferente, transformar isso em algo para minha vida, Será que eu posso colocar isso no mundo de uma forma diferente? Mas, para colocar no mundo de alguma forma, é preciso aceitar. É preciso aceitar. E às vezes, por exemplo, se eu gostar de alguém, mas não pode estar com alguém, às vezes é aceitar a situação. Mas de alguma forma a gente fala de algo que você precisa aceitar. E aqui eu sinto que você sabe disso, eu sinto que você é consciente dessa situação que você precisa aceitar na sua vida.
Numa ampla perspectiva aqui, essa aceitação para alguns é de alguma questão desafiadora na sua vida que você viveu. Porque aqui no centro nós temos uma carta como um aconselhamento que você possa deixar ir. Então, o que você sente que hoje é preciso deixar ir? Essa carta, ela tá me vindo muito como um processo de introspecção, sabe? Você sabe o caminho. A tua intuição, ela vai te levar nessa jornada. E essa jornada é o quê? É uma jornada de olhar para suas emoções, de alguma coisa que você não quer aceitar. Não é que você não quer, né? Não é essa palavra, mas que talvez você esteja com dificuldade. Não é nem mesmo o ato de querer, às vezes é a própria dificuldade mesmo. Aqui eu sinto uma jornada. Aqui essa jornada para mim é uma jornada interna. Não é uma jornada literal. É uma jornada interna de você olhar para questões do seu ser que você não tá querendo olhar. Eu tô falando muito essa palavra querer, né? Porque para alguns pode ser. Porque muitas vezes a gente escolhe não olhar para isso. Não quer, porque é incômodo a gente olhar para questões desafiadoras. Mexe, dói, machuca. Mas para ressignificar, não tem como você ressignificar uma coisa se você não olhar para ela. É muito difícil. Então, alguma coisa aqui na sua vida é preciso que você olhe. Principalmente para que, de algum modo, isso seja amenizado. Eu não sei do que se trata, né? Para cada um isso vai ser diferente. Mas a gente fala de questões muito profundas do seu ser. Vamos ver aqui um complemento para touro. Touro, casa 2. O patrimônio. A morte, a carta da imortalidade, né, que é a energia da morte no tarô. O prodígio. E a domesticidade. E no fundo nós ficamos com o ressentimento. Aqui tem uma mensagem mais específica, tá? Isso aqui é bem específico, né? Não sei se vai falar com um grande grupo, não. Mas aqui para alguns, tem um sentimento aqui muito desafiador que você tá lidando no momento de ressentimento, e isso envolve questões patrimoniais de herança familiar. Eu não sei se de alguma forma você foi lesado dentro desse aspecto, ou você se sentiu lesado, né? Ou até mesmo num relacionamento em que houve separação, e principalmente questões de separação de bens, né? Não necessariamente, para alguns pode ser de fato questão de herança, mas pode ser um relacionamento de separação de bens. E de alguma forma aqui para alguns você se sentiu, eu não tô falando que houve, né? Porque aqui não temos configuração assim, mas talvez você tenha se sentido passado para trás ou lesado de alguma forma. E isso te trouxe um sentimento muito ruim. Ressentimento mesmo. Aqui eu sinto que você tá ressentido. Aqui, para alguns, esse sentimento que você não tá conseguindo aceitar sobre o seu ser é ressentimento. O ressentimento, muitas vezes, ele tá ligado à angústia. Ele pode estar atrelado à raiva, com toda certeza. O ressentimento está atrelado à raiva, à mágoa. Aqui, para muitos, esse sentimento que você não tá conseguindo aceitar e lidar é o sentimento de mágoa e de raiva. Aqui eu sinto raiva mesmo. É porque é difícil a gente assumir que a gente sente raiva, né, gente? Mas assumir isso é libertador.
E aí você, de alguma forma, é importante você arrumar uma forma pra lidar com ela, né? Com esse sentimento. Porque se aqui a gente fala desse sentimento de ressentimento, de raiva, de mágoa, aqui, para lidar com esse sentimento, primeiro, aceitar. Segundo, no processo aí, com o profissional, aqui eu sinto muito importante fazer terapia. Aqui eu sinto terapia com um profissional que vai ajudar para esse sentimento. Porque o ato de ressignificar, não somente você vai conseguir fazer isso sozinho. Muitas vezes você vai precisar da ajuda de um profissional sim. Mas, perdi aqui meu raciocínio. O ato de você ressignificar isso, muitas vezes é importante você compreender onde que você pode, talvez uma atividade que você possa, que pode te ajudar a lidar com esse sentimento também. O ato de aceitar, obviamente, mas lidar com ele, com esse sentimento, né? Porque eu não sei o que aconteceu aqui, pra muitos isso foi algo atrelado a alguma situação que você se sentiu lesado financeiramente. E para muitos aqui, não necessariamente financeiramente, mas aqui tem uma questão de patrimônio, sim. Mas eu sinto que esse sentimento, ele é de origem familiar. Acontecimentos de origem familiar. Eu não sei se de alguma forma você tá tentando perdoar essa situação. Mas pra perdoar, não tem como perdoar uma situação sem antes sentir o ressentimento dela, né? Porque para perdoar você precisa de alguma forma sentir a raiva, o ressentimento. O processo do perdão, eu vou fazer um vídeo um dia sobre isso. Eu tenho outras questões aqui para fazer, mas enfim, eu vou fazer no canal que eu falo, né? Eu vou fazer um vídeo que fala sobre o processo do perdão, mas pra gente conseguir perdoar de fato, é como se fosse um luto. O luto, ele tem vários processos, ele tem várias fases e várias etapas. E cada um vai viver de um jeito. Todo sentimento na vida, cada pessoa vive ele de uma forma. Ninguém, por exemplo, eu posso sentir raiva, mas a minha raiva pode não ser igual à sua, igual à do seu amigo, não é igual. Porque a gente tem histórias de vidas diferentes, né? Nós, seres humanos. Mas o perdão, ele também é assim. É assim como o luto tem os seus processos, o perdão também. Ninguém já começa perdoando, sentiu um amor pela pessoa, perdoei. Não é assim. Primeiro vem várias fases. Vem a fase do ressentimento, vem a raiva, vem a mágoa, vem a ambivalência. Essa ambivalência entre um momento em que você sente raiva e o outro momento que você sente a vontade de perdoar. Então, é um longo processo. Então, aqui talvez você esteja passando por esse processo. Talvez não, para muitos sim. Para alguns você sente que você precisa perdoar, mas você ainda não tá conseguindo, porque para alguns você ainda tá vivendo o momento do ressentimento. Por isso que talvez esteja difícil para lidar com isso. Porque aqui para alguns você deseja liberar o perdão, mas você ainda não consegue porque você ainda tá na fase de sentir o ressentimento e a raiva. Então, até mesmo esse seu processo é importante você respeitar. Agora, eu tenho uma outra mensagem aqui diferente, tá? Essa mensagem é para outro grupo de pessoas, que é bem diferente disso que a gente vem conversando, mas acho importante falar. Aqui dentro da sua vida profissional vai ter uma grande transformação. Eu não sei se você tem Virgem no seu mapa, eu acho que seria importante você olhar a Virgem lá. Para quem se identifica com essa mensagem aqui, dentro do seu campo profissional vai ter uma grande transformação e muito benéfica para você. Isso vai te ajudar muito em questões até mesmo do seu lar. Olha, o triunfo que vem na mesma posição para a Virgem. Em suas mãos. Opa, muitos. Vamos lá, Touro. Touro, casa 2. Touro, Ixi, tinha que ter coberto essa carta, né? Mas a tentação.
do amor. A difícil lição. Vamos falar agora ainda sobre essa questão emocional, né? De fato, todas as nossas questões emocionais, a gente escolher entrar ou não, a gente estar resistente ou não para olhar para isso, se encontra em nossas mãos, né? Muitas vezes a resistência, ela é nossa. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, aqui eu vou trazer uma perspectiva de reflexão, porque aqui eu sinto que questões que taurinos que estão conectados aqui, essas questões que vocês estão passando são questões de ordem emocional. Então, por exemplo, muitas vezes a gente sente emoções muito desafiadoras. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, por exemplo, de um profissional psicólogo. Aqui eu vou falar porque aqui eu sinto que muitos é isso. Aqui eu sinto que muitos é uma questão emocional. E aí, o que acontece? Eu não sei se você já ouviu isso, ou se você já passou por isso, mas é muito comum que se fale assim, esse profissional não vai me ajudar de nada, ele não vai resolver os meus problemas. Não vai mesmo. O profissional psicólogo, ele não foi capacitado para resolver os seus problemas, ele foi capacitado para te escutar, para te ajudar, para facilitar esse seu processo, né, da escuta. Ele está ali para escutar. E nesse processo de escuta, você que vai se escutar. Só que é uma via que é o seguinte, enquanto enquanto continua havendo a resistência para aceitar alguma questão na vida, essa questão ela vai sendo muitas vezes aumentada. Então, a resistência, ela fala do próprio ser humano. Aí muitos às vezes vão e falam assim, aquilo não me ajudou de nada. Mas será que de fato, muitas vezes acontece mesmo de não casar, né, não ter a transferência, não ter o processo ali com o profissional. É comum, porque com todos os profissionais isso acontece, você se afinizar ou não. Mas é importante você perguntar também, como que está a sua resistência hoje para olhar para questões desafiadoras do seu ser? Às vezes o problema não é o profissional, às vezes o grande problema é a sua própria resistência em olhar para isso, em admitir que você precisa transformar alguma área da sua vida e deixar para trás alguma questão. Então, muitas vezes a gente fala também disso. E, obviamente, essa resistência, ela é muito de cada um, né? Cada um tem as suas resistências na vida, e todos nós temos resistências na vida. Mas uns mais, outros menos, uns mais para uma coisa específica, outros menos para uma coisa específica, isso é muito particular, não dá para falar aqui. Mas para alguns pode ser que você esteja resistindo a aceitar alguma coisa na sua vida que você precisa mudar. E isso pode ser uma situação que você precisa ressignificar, um sentimento que você precisa aceitar, mais uma vez, seja ele bom ou ruim. Cada um vai ser diferente, então é importante você levar isso para sua consciência. Porque aqui, o que acontece? Tudo isso é um aprendizado da vida. Tudo aquilo que a gente não olha na nossa vida, que acontece com a gente, é uma situação que ela vai se repetir de outras formas. Então, por exemplo, você teve um problema ali com uma pessoa. Se aquele problema ele não é solucionado dentro do seu ser, né, se o aprendizado daquele problema ele não for extraído para sua vida, aquela situação ela vai se repetir em outras pessoas que vão cruzar o seu caminho. Então, por exemplo, eu sempre atraio para minha vida amizades que me traem. Tô dando um exemplo aqui, né, para questionamento. Qual aprendizado será que você precisa levar dessa situação? Não sei. Isso aí é muito particular. Se esse aprendizado não é extraído, várias figuras femininas que forem entrando na sua vida, vai acontecer um aspecto de você se sentir traído. Por quê? Porque não houve aprendizado, não houve conclusão daquilo que você viveu. E não necessariamente essa conclusão ela vai ser de uma via de mão dupla, né? Ela fala das suas questões. Então aqui eu sinto coisas muito profundas, viu, Touro? Que para quem se identifica com essa mensagem. Coisas muito profundas. E, obviamente, se você já está nesse seu processo, a gente fala também da aceitação que cada um tem o seu tempo dentro das suas questões. E que isso é bem óbvio, né? Cada um vai lidar com questões diferentes, de uma forma diferente. Agora, tem uma outra perspectiva aqui. Para alguns, isso a gente fala de vida afetiva, tá? Se a gente não fala aqui de uma questão de família, alguma questão familiar que aconteceu com você, aqui a gente fala de uma questão da sua vida afetiva.
E essa questão especificamente, para alguns aqui, é você sempre atrair para sua vida relacionamentos que são tidos como um envolvimento muito grande da matéria, mas não tem... Aqui não tem responsabilidade afetiva, que a gente fala de você sempre se colocar em relacionamentos que são puramente atrativos fisicamente falando. E para muitos isso aqui é tido como uma difícil lição. Porque no fim é como se sempre tivesse ressentimentos. Porque a satisfação ela é momentânea. Vamos ver aqui um complemento. Um curador da ação. Uma imperatriz. Com um dependurado. Aqui algum taurino que tá em relacionamento, principalmente se você é casado. Aqui você não tá satisfeito, né? Nesse casamento. Aqui é como se essa situação ela te colocasse numa situação de dependurado, como se esse relacionamento fosse um sacrifício. Por quê? Porque é um relacionamento de envolvimento. Para alguns, aqui a gente fala de um relacionamento que é puramente um contrato mesmo. E um curador da abundância. Bom, vamos lá, vou trazer algumas perspectivas aqui. Para alguns, essa questão específica que você está vivendo na sua vida, essa questão desafiadora que eles estão te convidando, pelo menos, a aceitar para você olhar para isso. Porque aqui eu me comunico com pessoas que, de alguma forma, estão fugindo de algo que precisa ser olhado. Para alguns, isso envolve um relacionamento, e mais especificamente, isso envolve um casamento. Por quê? Porque essa situação, aqui para alguns, é algo que é muito contratual. O que é o contratual? É um relacionamento que ele é baseado em uma... Aqui você tá vendo, tem essa carta aqui que chama tentação, né? Essa carta, nessa perspectiva para mim, o que me traz aqui junto com o dependurado? É um relacionamento que te atrai, ele é baseado em envolvimento e ele é baseado também muito em status, que aqui a gente tem uma questão muito financeira envolvida dentro desse relacionamento. Então, ele é atrativo materialmente falando, mas aqui eu não vejo emoções. Eu não vejo afeto dentro desse relacionamento. Eu vejo envolvimento material, de ordem física, de um envolvimento físico e uma questão que pode estar atrelada a questões financeiras também. E aqui, como um convite, é um questionamento mesmo. O que você precisa olhar na sua vida hoje que você sente que te deixa dependurado? O que é o dependurado? É um sacrifício, é uma situação de sacrifício que ele se coloca, né? E o dependurado, ele sai daquela situação dele quando ele olha, quando ele se ilumina e olha para o que ele vive de uma perspectiva diferente. Ou seja, para olhar, para se despertar, né, precisa da aceitação do que se vive. Agora tem uma outra perspectiva aqui. Aqui alguns têm uma perspectiva de... Aqui tem uma questão assim... De alguma forma, você sente vontade de se comunicar com alguém. E mais especificamente pode ser aqui essa pessoa tida como imperatriz, né? Para alguns. Mas aqui tem uma questão de... alguma coisa específica que te deixa em posição de estagnada. Eu sinto que aqui... Você tem esse desejo, mas algo te deixa numa situação de dependurado. Aqui tem uma mensagem mais específica, tá? Não sei pra quem vai ser essa mensagem, mas num amplo aspecto,
isso hoje que você vive, essa situação desafiadora, que para alguns pode ser de fato algo familiar que você viveu. Aqui eu sinto que alguns taurinos aqui foram lesados financeiramente falando, tá? Isso te deixou numa situação muito dependurado mesmo. Isso, para alguns, envolve patrimônio, divisão de bens, seja de um relacionamento que você esteve ou algo familiar atrelado a uma figura materna. Para alguns, essa cura que você está tentando trazer para o seu ser, ela está atrelada a uma figura materna, a essa imperatriz. E aqui você sabe que essa questão específica, olhar para isso, está em suas mãos, né? Aqui esses taurinos que estão conectados com essa mensagem, aqui vocês estão muito conscientes do processo que vocês passam. Aqui eu lido com taurinos que estão conscientes do que vivem, mas não necessariamente todos estão comprometidos a aceitarem e lidarem com isso. Então essa que é a questão para alguns aqui. Eu não sei se talvez para você lidar com isso, você precisa se desculpar com alguém. Aqui para alguns tem essa questão, por isso que eu falei essa questão de você ter uma conversa com alguém. Para alguns tem isso, você sente que você precisa se comunicar com alguém para resolver alguma coisa mal resolvida. Só que aqui não tem essa conversa, aqui tem uma questão de dependurado, é como se essa situação fosse algo sacrificante para você. Mas, Touro, pra gente finalizar essa mensagem, o que nós temos de compreensão aqui dessa mensagem que é importante você saber, principalmente aqui, aqui nós ficamos no fundo do deck com essa carta, e essa carta é muito maravilhosa, olha isso. Você é suficiente, você não tem que dar mais. Eu não sei exatamente o que você está passando aqui, nessa situação e nessa perspectiva, mas muitas vezes a gente aceitar as nossas emoções e aceitar que algumas questões elas são demoradas para serem resolvidas, para serem solucionadas, e essa resolução é questões internas, obviamente, né? Aceitar isso já é muito importante para o seu processo. E principalmente compreender, eu não sei o que está acontecendo aqui, né? Eu não sei se você se sentiu injustiçado, né? Eu não sei, aqui a gente fala de uma situação na sua vida. Se você já faz a sua parte para transformar isso, é importante você compreender que você é suficiente. Agora, se aqui você está vivendo uma situação que você sente que você não está aceitando o que precisa ser aceito para você transformar isso, e você continua se colocando nessa situação de dependurado, mais uma vez aqui é uma questão que continua sendo uma difícil lição, porque tem aprendizados que precisam ser extraídos que não estão sendo extraídos. E isso vem no seu tempo, né? Mas aqui a mensagem que nós temos é que essa situação ela se transforma em alguma perspectiva na sua vida quando você aceita. E muitas vezes aceitar a situação, ela fala que a gente também precisa aceitar qual é a nossa responsabilidade dentro dessa situação. Porque muitas vezes, né, eu não sei qual que é o caso aqui, mas para muitos, sair da situação de dependurado também fala do que você sente que hoje que você precisa trazer de mudança para sua vida para sair da situação de dependurado. Então, é importante você adequar isso na sua vida, porque eu não sei exatamente, eu dei algumas perspectivas, mas para cada um isso vai ressoar de uma forma. E no fim do dia, que você possa levar para si que só você sabe o caminho de olhar para suas emoções. Só você sabe como que é isso. É o caminho que você escuta a sua intuição e aceita o que você sente. E que não tem problema sentir sentimentos desafiadores. A preciosidade disso é você poder aceitar que isso faz parte do seu ser para você querer melhorar isso. E melhorar isso é um processo. Um abraço.